prática da mediunidade com Jesus. Joana d'Arc, anteriormente Judas Iscariotes, aprendiz de amor, mansidão e humildade. Vejamos alguns trechos do interrogatório durante o processo da Inquisição Católica. Se os seus juízes a condenassem, embora você estivesse convencido da sua inocência, você acusaria a divina providência? Não, eu pensaria que ela ainda seria misericordiosa, considerando a minha indignidade. Você não murmuraria nada contra os seus juízes? Não, acreditaria que eles são instrumentos da vontade de Deus e os perdoaria de bom grado. Mesmo que eles fizessem você morrer? Sim, pois nosso Senhor, que era inocente, perdoou os seus carrascos e sou obrigada a imitá-lo, já que lhe devo tudo e sou apenas uma pecadora. Observemos as respostas de Joana d'Arc. Em sua atual existência, não havia feito nada indigno. De onde então vinha esse sentimento de indignidade em que se classificava como pecadora? Vinha de sua existência como Judas Iscariotes. Ela demonstrava a plena convicção que trazia de forma subconsciente da ignomínia prática e do convite à expiação do crime perpetrado outrora. Lembremos que na Idade Medieval, a crença da reencarnação havia sido suprimida do cristianismo. Condenada pela Inquisição por heresia, foi queimada publicamente na Praça do Mercado Velho, em Rouen, em 30 de maio de 1431. O seu martírio despertou o patriotismo dos franceses que, finalmente, expulsaram os ingleses, pondo fim à Guerra dos 100 Anos e preparando a França para a grande missão que ela teria no século XIX. Um dado interessante da personalidade de Joana d'Arc, que ao ser questionada sobre o medo de morrer, respondeu: "Não, só tenho medo da traição." Muito interessante esse dado, porque mostra as marcas em seu psiquismo da traição a Jesus, quando encarnada como Judas Iscariotes. A médium Ivone Pereira antes de ir ao encontro de Jesus. Estudaremos a seguir algumas das reencarnações conhecidas da médium Ivone do Amaral Pereira antes de ir ao encontro de Jesus, por meio da tarefa mediúnica abraçada em sua última reencarnação. Ivone Pereira aborda os erros cometidos em 4 reencarnações anteriores à sua última existência, dentre os quais 2 suicídios, que a conduziram a um doloroso resgate, amenizado pela mediunidade dignificada com Jesus. 3 dessas reencarnações estão registradas na trilogia romanceada. Em Nas Voragens do Pecado, ela aparece com o nome de Ruth Carolina Brittencourt de La Chapelle e usa sua mediunidade para fazer um pacto de vingança com Otília de Louvine Raymond contra o chamado Capitão da Fé, Luiz de Narbonne, que massacrou sua família durante a chamada Noite de São Bartolomeu. Em Cavaleiros de Lumière, ela aparece com o nome de Beth de Somerville Stanesburgo e se casa com Henri de Lumière, o antigo Luiz de Narbonne, para reajustes do passado, mas ainda com rebeldia, orgulhosa e envolvida pelo desamor, produz ações que culminam com o suicídio de Henri. Na obra Drama da Bretanha, ela aparece com o nome de André de Guzmán, jovem inconsequente que se suicida sob a indução obsessiva do pai, de Henri de Lumière. A 4ª reencarnação, imediatamente anterior à última, como Ivone Pereira, não foi romanceada, apenas publicada no opúsculo Eu e Roberto de Canalejas. Nessa encarnação, Ivone suicida-se pela 2ª vez, atirando-se no Rio Tejo, em Lisboa, Portugal, e é corresponsável pelo 2º suicídio de seu esposo Roberto de Canalejas, o mesmo Luiz de Narbonne do passado.
Diz Ivone Pereira na obra Pelos Caminhos da Mediunidade Serena: o que fiz nesta vida, como médium, foi um dever, uma necessidade para o meu progresso e para o resgate dos erros que cometi. Porque errei tanto que, se eu fosse reparar esses erros em existências terrenas, teriam de ser muitas. Assim, Deus me deu a faculdade mediúnica. A mediunidade dignificada com Jesus abrevia muito o processo expiatório e reparador para o médium que decide utilizar essa ferramenta excepcional. Estudaremos, a seguir, alguns depoimentos de Ivone Pereira sobre os seus esforços para tomar o jugo de Jesus, tornando-se uma sincera aprendiz do Mestre. No livro Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira diz: ingressando na vida terrena para uma reencarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outra hora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Ivone Pereira, devido à expiação para poder aprender a valorizar os bens da vida que havia vilipendiado no passado, era muito pobre, a ponto de não ter nenhuma mesa para poder psicografar as obras que recebeu. No livro A Luz do Consolador, publicado pela Federação Espírita Brasileira, ela fala da importância da mediunidade em sua vida. Há 47 anos, isso em julho de 1973, que exerço a mediunidade ativamente. Ela, a mediunidade, amparou-me a vida inteira. Deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo. Salvou-me das atrações mundanas, quando as tentações afluíam ao meu redor. Conservando-me voltada para Deus, instruiu-me, dignificou-me, aclarou-me o caminho do progresso, deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido, e as únicas horas felizes que conheci neste mundo provieram de sua prática. Através dela, alarguei o meu campo de fraternidade para com o próximo, fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade, de obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras para o coração. Fiz dos sofredores encarnados e desencarnados a quem assistia e visitava, irmãos queridos que me ajudaram com suas preces. Jamais conheci decepções com a minha mediunidade. Esse depoimento de Ivone Pereira é muito importante para aqueles que ainda acreditam que a mediunidade é causa de sofrimento. As dores pelas quais passou não se deviam à mediunidade, e sim à encarnação expiatória resultante dos abusos que ela cometeu no passado. A mediunidade foi, ao contrário, o grande instrumento de alívio das suas agonias e motivo de muitas alegrias. Exemplos como o de Ivone Pereira devem estar sempre presentes em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos utilizar as bênçãos da mediunidade como instrumento de elevação em direção a Jesus, o caminho para a verdade e para a vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.